E aí, enfermeiros, tudo bem? Resolvi gravar esse vídeo para que vocês tenham um pouquinho mais de calma e acalmem os corações com relação à realização do projeto de intervenção de vocês. Alguns tiveram a oportunidade de conversar um pouquinho comigo e esclarecer algumas dúvidas para a realização deste. E ter um pouquinho mais de certeza que não é um trabalho tão difícil assim. E algumas das etapas que vocês vão fazer vai pontuar B1. Então, não tardem a realizar, né, a fazer os passos desse trabalho. E não é tão difícil quanto parece. Então eu resolvi ficar mais próxima de vocês do que só fazer o áudio e gravar esse videozinho aqui. Então eu peguei e deixei aqui a tela do meu computador aberta aqui para vocês, vai ficar espelhado, mas é só para eu não perder o roteiro. Então, se baseando pelo início, né, que é o título. Vou dar um exemplo bem simples do que eu gostaria que vocês fizessem com relação a esse trabalho. Pensem assim, o projeto de intervenção, eu objetivo que vocês pensem além, que quero tirar vocês de um pouquinho do conformismo de dentro da casinha, tá bom? É esse o objetivo, começar a fazer que vocês pensem como cientistas. Quando vocês começarem a agir assistencialmente, seja em qualquer âmbito que vocês estejam inseridos, na docência, na assistência, na parte técnica, a parte administrativa, em qualquer área, vocês vão ter que começar a ter estratégias inovadoras. Algumas aulas minhas de tópicos vocês assistiram sobre o profissional do futuro, e é isso que vai ser cobrado daqui em diante, ok? Então, eu dei um exemplo para alguns alunos meus falando sobre, nosso contexto é sobre UTI, e a UTI toda é uma problemática. O paciente que entra na UTI, a partir do momento que ele está internado, que ele se submeteu à internação, ele já é um problema. Então, tudo que tem lá gera um problema, tá certo? Basta fechar os olhos e pensar no paciente em UTI, ele você já tem uma problemática, tá certo? Então, para que artigo científico? Você precisa de artigo científico para fundamentar o seu problema. Então, vamos lá, vamos exemplificar isso. Meu primeiro problema vai ser, vou citar aqui para vocês. Eu quero pensar em lesão por decúbito. É um problema? Óbvio que é um problema. Mesmo porque ele traz onerosidade para o meu serviço, visto que meu paciente vai ficar por lá por mais tempo. Vai ter custeio com relação a cuidados, a terapêutica, hora enfermagem, hora serviço médico, hora equipe multiprofissional, além de trazer uma dificuldade com relação ao bem-estar desse paciente e família, ok? Então, sim, é um problema, né? Há longos e longos anos. Às vezes, esse paciente, na maioria das vezes, ele não interna com essa lesão por pressão, ele adquire lá. E aí, o que a gente tem de comum, né, dentro das unidades de terapia intensiva? Aqueles reloginhos que tem lá na parede, que você sabe que a intenção deles é muito boa, é de identificar para o profissional de enfermagem que a mudança de decúbito tem que ser realizada para que o paciente não tenha uma má perfusão tissular ali da pele, né? Só que aquele reloginho fica ali naquela parede criando, né, todo tipo de infestação, cria teia de aranha e ninguém presta atenção naquele bendito daquele reloginho. Então, o meu intuito é criar alguma outra estratégia que chame mais a atenção de um colaborador, de uma equipe, para que isso seja mais funcional. Então, eu já tenho o meu problema. Para que eu vou usar o artigo científico? Para mostrar que isso realmente é o problema. Então, eu vou lá, pego 5 artigos científicos diferentes, porque quando eu estou escrevendo alguma coisa, um artigo, o que vai fundamentar ele como sendo sério é ele ser subsidiado por outros artigos, outros autores que digam, olha, a lesão por pressão é onerosa,
lesão por pressão aumenta a estadia do paciente, lesão por pressão faz com que o quantitativo de profissional de enfermagem, de profissionais da saúde seja o maior. Pronto, você já arrumou 5 artigos que dão embasamento que o seu problema realmente tem que ser estudado. Ótimo, tá fundamentado. Precisa escrever de Gênesis Apocalipse para isso? Não, você faça resumos baseado na luz do pensamento do autor. Cuidado para ficar colocando a luz do seu pensamento. Luz do seu pensamento você só coloca se você for escrever a sua autobiografia, ok? Aí, o que eu vou desenvolver a partir disso? Bom, eu tive uma excelente ideia. Eu gostaria de desenvolver um painel. Sabem quando vocês internam numa clínica médica, e aí quando você interna na clínica médica comum, quando você precisa chamar a enfermagem para te atender, você aperta um dispositivo e esse painel dispara lá no posto de enfermagem, a enfermagem vem te atender? Pois bem, e se fosse desenvolvido, gente, isso é só tudo alguma coisa que eu tirei da minha cabeça no dia que eu fui dar um exemplo para um grupo, tá? Vocês podem criar infinitas coisas. Professora, mas pode ser que isso não esteja escrito em lugar nenhum. Mas é isso que eu quero, que a partir daí sejam desenvolvidos novos pensamentos, entendeu? Mas por favor, hein, gente, não fica achando que eu tenho cara de que não esteja entendendo que vocês estão com um pensamento científico, tá bom? Eu acho que vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Sem enganation a professoration. Então, assim, vocês vão desenvolver um dispositivo que, a partir do momento que o paciente ingresse no leito de unidade de terapia intensiva, vocês façam uma conexão com esse painel, né? E esse painel seja programado. Então, esse paciente vai ter que ser feito mudança de decúbito, já que esse paciente não tem mobilidade prejudicada ou ele tem potencial para desenvolver lesão por pressão. Então, a cada X horário, você que vai definir como enfermeiro, né? A cada 2 horas, não, é você que vai definir. Vai ter que ser mudado o decúbito. Então, estava em decúbito dorsal, agora vai ter que ser lateralizado o decúbito dorsal direito, ou decúbito lateral direito. Aí o painel vai apitar lá no posto de enfermagem, que geralmente é centralizado dentro da UTI, afinal os leitos ficam ao redor dessa equipe de enfermagem, e esse painel só para de apitar a partir do momento que a equipe de enfermagem, né, e técnicos, enfim, vão até esse leito e realizam a troca, né? Então, assim, é sobre a pressão do colchão, né? E não somente ao acionamento, porque senão o profissional pode ir lá só acionar e pronto, ele para de apitar, como bombas de infusão. Não é assim que funciona, entende? Então, não vai precisar escrever muito, eu só gostaria que vocês desenvolvessem o potencial acadêmico que eu sei que vocês têm, entendeu? Não precisa escrever muito, é só desenvolver novas ideias, tá? Então, eu tenho lá como roteiro o título. O título você vai desenvolver a partir disso, né? Então, você tem o seu problema lesão por pressão, o seu ambiente é a UTI, e aí você vai criar um dispositivo que faça a melhoria com relação ao desenvolvimento de lesão por pressão. Então, você vai criar um título baseado nisso. A introdução, lembrando que na introdução você tem a problemática nela, né? Então você vai falar quais são os problemas que você tem, aí que você vai colocar as partes do artigo científico, né? Que enfatize que a lesão por pressão é um problema, né? E aí, para esse primeiro momento aí de entrega de trabalho para pontuar B1, eu vou pedir para que vocês entreguem título, a introdução e os objetivos gerais, geral e específico, né? O método como vocês vão aplicar, isso daí eu não vou pedir para agora, tá bem? Mas eu gostaria que vocês tenham entendido essa parte e não ficassem com total desespero, tá bom? Se vocês tiverem mais dúvidas com relação a essa parte, vocês podem me chamar, só gostaria que vocês
fizessem um canal único para perguntas, porque senão eu não dou conta, vocês são inúmeros e às vezes a pergunta de um pode ser a pergunta do outro colega também. Tá bom? Um beijo e até a próxima.